porque você prefere ficar em casa do que sair com os amigos. É sábado, teu telefone toca, você recebe uma mensagem, um amigo te convidando para sair. E aí nesse momento uma coisa surpreendente acontece, que ao invés de você ficar feliz, aquela situação é interpretada por você, pelo seu cérebro, como uma situação perigosa e você automaticamente começa a fabricar inúmeras desculpas mentais e tu pode até ter um sistema de alerta ali de realmente se sentir mais tenso, com o coração disparado, nervoso e acabar cancelando qualquer possibilidade de evento social. Algumas pessoas podem parecer que têm uma vida perfeita nas redes sociais, podem ser bem-sucedidas, podem ter bons relacionamentos e esconder essa dificuldade de socializar, essa dificuldade de ter interações sociais. Às vezes as pessoas começam a olhar para a sua vida e percebem que elas já estão há 5 meses, 6 meses sem sair com ninguém, sem sair com amigos, sem frequentar lugares diferentes, conhecer pessoas novas. E a pessoa começa a se tornar uma prisioneira dentro da sua própria casa. E a pessoa, sem perceber, ela vai desenvolvendo um sistema sofisticado de evitação das situações. Sempre tem um trabalho que é urgente. A pessoa está muito cansada, sempre tem um compromisso muito inadiável familiar. As desculpas começam a se tornar tão elaboradas que até a própria pessoa começa a acreditar nelas. Mas quando é que a gente começa a perceber que tem alguma coisa errada? Porque aquela evitação, aquela desculpa, aquela vontade de não estar com as pessoas não é baseada em uma questão positiva que a gente vai ver daqui a pouco, mas sim por causa de um medo, por causa de um sentimento ruim, de insegurança, de medo de estar naquela situação social. Quando a gente começa a entrar nesse padrão mais de ameaça, de medo, a gente ativa áreas mais primitivas do nosso cérebro e vai tendo essas respostas também mais primitivas, que é simplesmente reagir sem conseguir refletir. Por isso que aqui a gente vai ver 7 motivos que estão por trás dessas evitações e que vai abrir os teus olhos para conhecer melhor essa fase que tu tá passando. A gente também não vai só conhecer esses motivos, como também vai trabalhar algumas orientações ao final desse vídeo, mas é importante que primeiramente a gente entenda os motivos pelos quais você tem evitado esse contexto social. Então, se tu tá nesse vídeo ou se tu tá nesse canal, se tu já viu outros vídeos meus, os pontos principais é que a gente desenvolveu muitas estratégias de evitação. E essas estratégias são usadas para quê? Para nos proteger, para proteger a nossa autoestima, para nos proteger de inúmeros perigos possíveis e imaginários. É como se o nosso cérebro mais da sobrevivência tivesse nos sequestrado e tivesse tomando as decisões importantes da nossa vida. Então, um motivo bem forte é a gente ter esse medo da rejeição. E quando a gente tem esse medo da rejeição é porque realmente nós sentimos dor, nós ativamos uma parte do nosso cérebro, partes e estruturas do nosso cérebro que refletem dor por serem até as mesmas áreas ativadas em dores físicas. A nível de curiosidade, as estruturas desse cérebro é a nossa amígdala, que a gente fala aqui muito nesse canal, mas também o nosso córtex cingulado anterior, que é a nossa previsão de perigos, é uma estrutura que a gente desenvolve desde as fases iniciais, que a gente necessita dos nossos pais até para regular essa estrutura desde a nossa infância, e a nossa ínsula também, que faz parte ali da nossa estrutura que sente as coisas. Então, por mais que cognitivamente, às vezes não faça sentido que eu te diga que tu interpreta a situação social como uma ameaça de perigo físico, de se queimar, vamos dizer assim, na prática, no nosso corpo, tem situações sociais que vão fazer a gente sentir sim esse tipo de sensação e interpretar com esse nível de necessidade de evitação. Tá, mas como é que eu entendo isso na prática mesmo? São esses pensamentos que a gente tem antes do evento, que em terapia cognitivo-comportamental a gente diz que são distorções cognitivas, mas é uma distorção cognitiva mais catastrófica dos eventos e das reações sociais que eu vou ter, das interações que eu vou ter. Será que vão gostar de mim? Será que eu vou ter o que falar? Será que eu não vou dar uma bola fora? Será que não vai ficar um silêncio constrangedor? Será que eu não vou ser rejeitado? Será que eu vou conseguir me enturmar com essas pessoas? Eu acho que eu não vou gostar, eu tenho uma tendência a não gostar desse tipo de pessoa, ou eu posso parecer estranho, eu vou me sentir deslocado, e se descobrirem que eu não tenho assunto, ou que eu sou chato, enfim, os pensamentos são mil, e essa necessidade ali de previsibilidade faz com que a gente vá criando esses diálogos mentais, por vezes até fazendo com que a gente fique ensaiando diálogos mentais que a gente vai ter naquele lugar que a gente está indo. E se a pessoa chega aí no local, ela já ensaiou tantas vezes mentalmente, ela já passou por tantos envolvimentos mentais que ela chega exausta no contexto.
E também, se tu tá nesse canal, a gente fala muitas vezes da crença autorrealizável, né? Como se a gente tivesse uma crença que inconscientemente a gente faz acontecer as coisas. Não é bem inconsciente, né? Porque a gente já sai prevendo um cenário ruim, a gente chega exausto e a gente não consegue ter uma boa interação. Um outro motivo é uma fadiga social. Teve um livro que ficou famoso esses tempos, né? Que é O Poder dos Introspectivos. E nesse livro a gente tem um termo que é a bateria social, que as pessoas introvertidas teriam uma bateria social e que depois que ela se esgota, a gente tem uma necessidade de ficar mais solitário. E vamos partir do pressuposto que introvertidos têm essa necessidade de ficar mais isolado ou que tem uma bateria social. Quando a gente fala dessa bateria social, ela vai nos dar um sentido de recarregar as nossas energias e para depois a gente voltar a socializar e depois a gente recarrega. Quando a gente tá passando por essa fase de ter essa dificuldade de interação social, a gente vai ter os nossos momentos de isolamento, a gente vai ficar mais sozinho, só que isso vai nos dar um alívio, não vai nos carregar a bateria. Não vai nos deixar com mais energia para estar no ambiente social depois, vai nos dar um alívio e podendo até dar um estresse depois, porque tu pode se sentir culpado, ou percebendo que tu tá cada vez mais sozinho, ou perdendo habilidades sociais, fazendo com que os eventos sociais fiquem cada vez mais difíceis. Então tem esse componente mais negativo por trás. Outro motivo bem importante é o controle do ambiente. Aquela pessoa que ela quer ter o controle total do ambiente, do que vai acontecer, e ela tem essa noção de que ela não vai conseguir controlar esse ambiente e que esse ambiente vai ser frustrante para ela. Porque lá eu não vou gostar do local, porque vai ter música alta, porque o ambiente não vai ter um lugar para sentar, porque a luz vai estar de um jeito que eu não gosto, as pessoas vão estar falando alto. Até se a gente vai para um nível de psicopatologia, uma agorafobia, a pessoa já fica também preocupada ali se vai ter as portas de saída próxima onde eu vou estar. Até pensando aqui, tem vários componentes, por exemplo, de comportamentos de manutenção de sintoma quando a gente lida com essas evitações. Porque uma pessoa que tem uma agorafobia, que é um medo de não conseguir sair dos lugares, que vem geralmente após uma crise de pânico, então ela vai desenvolver esses comportamentos de manutenção de sintoma que é como se fosse bengalas que eu vou adquirindo para lidar com as situações que na verdade pioram a minha situação ou que mantêm a minha situação. Que é, por exemplo, eu estar sempre procurando esse lugar estratégico perto de saídas, ou a pessoa mais tímida, ela ficar mexendo no celular, ou ficar inventando algumas coisas importantes no celular, porque ela não tem tolerância ao desconforto de estar no ambiente social e não ter o assunto o tempo inteiro, ou não conseguir criar o assunto, né? Mas, enfim, voltando ali para a nossa necessidade do controle do ambiente, é tão forte essa necessidade que faz a pessoa paralisar e preferir ficar em casa, porque em casa não tem frustração, porque eu controlo tudo, realmente o ambiente vai ser controlado para todas as minhas necessidades e prazeres. Então essa hipervigilância ambiental vai fazendo com que a pessoa se feche, ficando mais limitada também cognitivamente, mais limitada a essas experiências sociais e também vai prendendo ela num certo casulo. Outro ponto é a comparação social, que obviamente nós temos as redes sociais que proporcionam isso muito mais, né, na nossa fase atual que estamos. Eu não preciso nem entrar nessas nuances do tema, porque vários vídeos já falam sobre como a nossa sociedade se compara mais hoje em dia, por todos os estímulos que nós temos. Mas esse pode ser um dos motivos, porque a pessoa ela vê muito a vida dos outros, vê que as pessoas fazem um monte de coisa e diz assim, meu Deus, o que eu vou ter de assunto se eu só fico no meu quarto e as outras pessoas elas fazem isso, fazem aquilo, e viajam e programas e corridas e coisas e eu não tenho nada para fazer, eu não tenho nada para agregar. Sendo que a gente não precisa estar sempre contando da nossa vida. Até tem essa parte ali de uma conversa que a pessoa que ela vai perdendo as habilidades sociais, ela foca num ponto que nem é o mais importante numa conversa. Você proferir um discurso monótono, um discurso egocêntrico sobre as suas viagens, sobre as suas experiências, nem sempre colabora para uma conversa legal, de um grupo legal. Muito mais interessante um grupo que interage, que fala sobre as suas dificuldades, sobre a sua família, sobre o que está passando, mas interage, consegue trocar e conversar e fazer uma dança durante uma conversa. A gente não precisa ter os assuntos mais tops, as fofocas mais atuais, mas a gente saber explorar o outro, a gente saber fazer a outra pessoa se sentir ouvido por nós, já é muito legal. Eu chegar numa conversa e dizer que eu tô trabalhando bastante, que eu não tô fazendo muitas coisas, é um ponto
que eu já posso justificar ali talvez a minha falta de assuntos diferentes. Mas e se a outra pessoa tiver assuntos legais, eu posso começar a questionar ela sobre como é que foi para ela, o que ela sentiu, o que ela pode me ajudar com as dicas que ela já adquiriu com a sua experiência. Enfim, a gente pode criar essa troca, essa dança na conversa, ao invés de focar nas comparações, ao ponto de nos limitar e fazer com que a gente não queira nem sair de casa. Outro ponto bem importante é quando a gente tem um histórico de traumas sociais, né? Situações humilhantes que a gente passou na nossa infância, bullying, humilhação ali com algum menino, menina, crush da história da vida da pessoa. Se ela passou por alguma vergonha, assim, algum professor já humilhou ela, se foi excluída de grupos, a última pessoa a ser escolhida em algum time, né, na escola, ter pais muito autoritários que criticavam demais, criticavam as suas próprias habilidades sociais. Então a gente pode ter esse histórico de traumas e como a gente está aqui também num canal de terapia cognitivo-comportamental, é importante frisar o ponto de que a gente perdeu na psicologia a questão e a imposição de que nós precisávamos encontrar o trauma específico para saber quando desengatilhou todos os sintomas, porque agora nós percebemos e acreditamos que mais importante que o dia do trauma é importante todos os comportamentos que geraram após esse trauma. A quantidade de vezes que eu comecei a evitar situações sociais por causa daquilo, ou por causa de um evento que eu nem lembro. Isso é importante, a quantidade de estratégias que eu fui desenvolvendo e que eu preciso ir flexibilizando hoje em dia na minha vida por conta de uma situação que eu não tenho necessidade de lembrar qual é. Bom, se eu não tenho como eu me lembrar qual é, como é que a gente vai perceber? Então essa situação ela vai aparecer em forma de algum sintoma ou de um comportamento mais aparente, como esse medo de grupos, medo de ser o centro das atenções, medo de falar em público, medo de rirem de você, uma sensação de ser diferente, de ser defeituoso, de ter alguma coisa ruim ali na tua personalidade. No geral, uma hipervigilância e rejeição. Outro motivo é um perfeccionismo social, que é aquela vontade da gente querer que tudo esteja perfeito. A gente não pode sair nem com o cabelo desajeitado, não pode falar nada errado, a gente tem que ter as melhores ideias, tem que estar tudo perfeito na nossa aparência, na nossa dicção, na nossa fala, nos nossos pensamentos, uma pressão muito grande que a pessoa se faz ao ponto dela querer ficar em casa, dela não querer se expor e não ser criticada ou não querer se frustrar se alguma coisa acontecer de ruim. Essas pessoas, elas naturalmente, elas já vão ter padrões irrealistas sobre elas mesmas, sobre o desempenho que elas têm que ter, uma preocupação excessiva aos erros sociais e uma dúvida, uma insegurança constante frente às competências dela. E quando a gente fala de aparência, parece algo mais fácil de detectar, né? Aquela pessoa que não vai sair se ela não tiver com a roupa tal, se ela tiver com uma espinha, se o cabelo dela não tiver legal, mas também tem aquela pessoa que ela não sai se o humor dela tiver um pouquinho para baixo. Eu não vou conseguir ser a pessoa de sempre, eu não vou conseguir alegrar o ambiente como eu gostaria. Aquela pressão de ser, às vezes, a pessoa mais engraçada do lugar. E aí a gente vai para o último motivo e depois vamos ver como é que a gente consegue mudar isso, algumas estratégias. Mas o nosso último motivo é um vício no conforto, que quanto mais a gente vai evitando as situações, vai ficando no nosso ambiente seguro, vai tendo que se expor menos, ser julgado menos, tendo que lidar menos com situações sociais, mais a gente vai preferindo essa zona de conforto, esse ninho aconchegante que a gente vai criando e vai ficando cada vez mais prazeroso, mais moldado aos meus prazeres. E vai me dando aquela sensação de segurança muito forte. Segurança, familiaridade. Aquele lugar vai te trazer uma sensação muito boa de alívio, de não precisar se arriscar, né, de todos os componentes que a gente falou. E aí você é compensado negativamente, você é compensado por não ter nenhum desconforto nesse ambiente. Só que quanto mais a gente evita, menos a gente cria habilidade social, mais a gente enferruja nas habilidades sociais, menos oportunidades a gente tem de conhecer pessoas diferentes, de conhecer pessoas que valem a pena, menos a gente tem habilidades não só sociais, como cognitivas, porque esse cérebro ele vai se atrofiando. E inúmeros prejuízos, até como oportunidades de emprego. Então vamos para a nossa primeira estratégia, que é para a gente perceber o que tem acontecido nas tuas situações. Se a gente conseguir lembrar o máximo de situações possíveis, para a gente lembrar o que te fez desistir de ir nesses eventos. O máximo de eventos que tu conseguir lembrar que tu evitou e vamos observar qual o motivo que me fez não ir. E vamos ver qual que aparece mais vezes. Se foi o medo da rejeição, que tu antecipou ali uma dor, né? Tu antecipou ali várias situações desconfortantes. Se foi a fadiga social,
que tu sentiu ali que a tua bateria estava descarregada, que tu não tinha condições de fazer aquele evento. 3, se foi aquela necessidade de controlar um ambiente, tu prevendo ali várias situações do ambiente desconfortáveis e vendo que a tua casa não tinha tudo isso. Se foi uma comparação social, um sentimento de inferioridade frente ao grupo que tu ia te expor, se teve a ver com um trauma da tua infância, se tu se remeteu a algumas lembranças ruins ou alguma coisa específica. Vou dar um exemplo meu, que eu já dei em algumas situações, que é que uma vez eu fui tocar teclado e acabei errando a música, fui embora e tal, eu era criança, e muitas vezes, hoje em dia, quando alguém me pede para tocar, isso me vem à memória. Então é como se fosse eu evitando por causa de uma situação ali que me aconteceu. Outro é o perfeccionismo, né, da gente querer tudo, que eu não vou sair se eu não tiver com a roupa perfeita, a aparência perfeita, ou o meu humor perfeito. E o outro ponto é o vício no conforto. É aquela preguiça de ir, às vezes mesmo sabendo que tu tá entediado já com a tua rotina, mesmo sabendo de tudo, aquela preguiça, aquele vício no conforto faz tu evitar situações. A partir desse ponto a gente começa a ver um padrão e a gente começa até a observar que às vezes pode surgir de forma sutil e gerando todo um sistema mais robusto de evitação que pode acarretar num problema significativo. Ou tu já está nesse problema significativo. Porque uma pessoa, por exemplo, em depressão, ela começa a evitar situações sociais, ela começa a interpretar aquilo como muita energia, gastando muita energia com aquele monte de coisa. Então pode ter coisas por trás importantes, pode ter traumas por trás, pode ter um sistema que começou de algo mais sutil e foi elaborado e foi até te prendendo num sistema difícil de sair, porque quanto menos estímulo social, menos reforços sociais a gente tem, menos oportunidades a gente tem de sair às vezes de um evento depressivo ou de uma situação ruim no geral. E pode ser que tu nesse vídeo entenda que eu não preciso disso, mas biologicamente nós somos seres que precisamos de conexões seguras, boas conexões. Claro que a gente não vai se conectar com qualquer pessoa, mas quando a gente se isola, um isolamento crônico, isso vai acarretar em problemas de ansiedade, até uma deteriorização cognitiva, a gente vai perder nossas habilidades e pode até entrar num processo de depressão. Nem sempre a gente tá mais ligado para isso, mas a solidão, ela não vai ser mensurada pela nossa mente como um problema físico, de problema de saúde físico, mas ela pode nos dar um estresse crônico que pode se tornar uma doença, pode se tornar uma depressão e pode nos causar mais dor que uma doença física. E não é a quantidade de relações que importam, é a qualidade dessas relações. Mas quando a gente não tem nenhuma porta de entrada, fica difícil a gente construir uma rede de apoio segura para um sujeito que está há muito tempo isolado. Porque o que vai acontecendo no nosso cérebro? A gente vai criando uma hipervigilância social. A tua amígdala fica em estado de alerta constante, interpretando todos os sinais, todas as coisas ali como possível sinal de rejeição, de reprovação, de ameaça. Aí um sorriso já vira um sarcasmo, uma piada já vira uma ofensa, uma gentileza já vira uma manipulação, uma armadilha. O convite também já é interpretado ali como uma ameaça. E a gente vai cada vez mais se excluindo da sociedade. A gente vai atrofiando as nossas habilidades sociais, porque principalmente uma pessoa mais introspectiva, quanto mais sozinha ela fica, menos ela vai desenvolvendo essas capacidades, porque quanto mais a gente vai estando em eventos sociais, a gente vai ganhando recursos. Eu falo isso por mim. Quando tu começa a observar como eu vou me portar, como eu vou responder uma situação, como eu vou desenvolver um assunto, e tu vai aprendendo isso modelando alguns amigos teus, ou modelando pessoas que tu acha que tem essa habilidade, tu tem que ir colocando em prática, colocando em prática, colocando em prática. Se tu para, a tendência a tu voltar ao teu padrão inicial é muito forte. Então a gente não pode perder essa capacidade, essa prática, como se eu estivesse indo na academia. Vamos colocar em pauta que a neuroplasticidade do nosso cérebro parece impossível, mas quando a gente vai flexibilizando e aumentando a capacidade do sujeito, ele vai se sentindo mais capaz e vai adquirindo, vai ampliando, vai aumentando a sua capacidade cerebral para abarcar esses novos comportamentos. Numa situação social, a gente não tem só a fala, mas a gente tem uma leitura daquela pessoa, uma leitura social, uma leitura da linguagem corporal. A gente tem a nossa empatia, a nossa sensibilidade ao que ela está expressando. Tem várias nuances que a gente vai percebendo naquela pessoa e quando a gente vai atrofiando as nossas capacidades, a gente acaba perdendo. Vou dar um exemplo do meu noivo que ele é mais introspectivo e ele não é muito bom de conversar. E a gente estava numa conversa e ele estava conversando com um amigo que estava contando de uma viagem e esse amigo estava contando essa viagem e meu noivo já tinha ido para essa viagem. E aí,
o meu noivo ficou feliz, né, que ele tinha um assunto em comum para falar com ele e ele foi capturado por essa necessidade de identificação ali do assunto. Só que essa pessoa contou um evento super emocionante, importante da vida dele que estava muito mais acima do que qualquer viagem, que foi uma revelação ali de um filho, né, de uma gravidez, e ele ficou emocionado, a pessoa que estava contando. E o meu noivo não percebeu e começou a contar porque eu já fui para lá, porque eu gostei de não sei o quê. Eu ali, né, percebi tudo e disse: não, que legal, né? Fui falando ali porque o assunto da conversa tinha mudado e tinha mudado de uma forma muito drástica, entende? E quando a gente não tem essas habilidades, a gente não consegue navegar nem mergulhar numa conversa mais profunda. Às vezes a gente fica muito preso em nós mesmos, mas é aos poucos que a gente vai desenvolvendo isso. Não é do nada que a gente sai ali com muitas habilidades e não vai ser todas as situações que a gente vai ter essa habilidade. Não é que uma pessoa que ela é super extrovertida que ela vai estar sempre lendo todos os sinais. Não, não é bem assim. Mas até que eu acho que os introspectivos têm mais capacidade de ser mais empático, de observar mais, de dançar mais numa conversa. Depois a gente tem o perigo desse ciclo vicioso ali do conforto, né? De buscar cada vez mais conforto. E quanto menos a gente socializa, mais difícil fica socializar. E pode trazer esse impacto dos nossos hormônios, desse estresse desregulando as nossas estruturas hormonais. Porque o estresse crônico ele vai causar um prejuízo nos neurônios das nossas estruturas cerebrais ali de memória, de tomada de decisão, bom, inúmeros prejuízos. E eu nem queria entrar, mas eu fiquei pensando, eu acho que é importante. A gente vai criando muitas distorções cognitivas sobre tudo e sobre todo. A gente começa a interpretar o mundo só com o nosso viés, com a nossa realidade, com a nossa forma de ver a vida. A gente não consegue ter um impacto de outra pessoa falando com nós. E muitas vezes a gente cria essa ideia por causa de ver vídeos nas redes sociais, por causa de estar em contato com pessoas e leituras, mas estar com uma pessoa, às vezes até que pensa tão diferente de ti ou de um jeito que pensa tão rústico, vamos dizer assim, estar na presença dessa pessoa, conseguir estar e conseguir conversar é muito mais enriquecedor para as nossas habilidades sociais do que ver um vídeo, às vezes com opiniões que só nós concordamos, que nós ainda colaboramos para o ponto de vista daquela pessoa. Então é isso, pessoal. Falamos bastante sobre por que você fica em casa. Se você se identificou com esses aspectos, com esse vídeo, deixe um comentário. Se tem alguma sugestão, se gostaria que a gente falasse de outras coisas aqui, pode deixar um comentário. Meu nome é Julia Von Wurb, eu sou psicóloga. Se você quer fazer terapia, aqui embaixo tem os meus dados. Beijo e até o próximo vídeo.